Após 7 dias em coma, fingi que ainda não havia acordado para colocar meu marido à prova. Eu não esperava ouvir quando ele disse à própria mãe: vamos aumentar a dose dela. Se ela morrer, os 10 milhões de reais caem nas nossas mãos. Recobrei a consciência em um quarto de hospital de um branco ofuscante, mas a primeira coisa que fiz não foi abrir os olhos e chamar meu marido, nem cair em prantos de alegria por ainda estar viva. Fiquei deitada imóvel, tão quieta que eu mesma podia ouvir o bater fraco do meu próprio coração. Todo o meu corpo estava pesado, como se alguém tivesse colocado uma placa de pedra sobre mim. Minha cabeça girava, minhas pálpebras estavam coladas e minha garganta estava seca como um deserto. Eu queria mover um dedo, verificar se ainda tinha sensibilidade, mas um estranho pressentimento me impediu. Uma voz sussurrava na minha cabeça: Maitê, não se apresse. Não deixe ninguém saber que você acordou. O monitor cardíaco soava ritmadamente em meus ouvidos. Bip, 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 seco e frio. O cheiro do desinfetante hospitalar atingiu minhas narinas, causando náuseas. A luz da lâmpada branca no teto atravessava minhas pálpebras. Mesmo sem abrir os olhos, eu sentia uma claridade ofuscante. Tentei me lembrar do que havia acontecido, porque meu corpo estava tão exausto, como se eu tivesse sido arrancada das garras da morte. Foi então que a última lembrança voltou, lenta mas afiada como uma navalha. Naquela noite eu estava voltando da minha confecção de roupas, cansada após um dia inteiro conferindo mercadorias para um novo contrato de exportação. Minha sogra, Dona Zélia, raramente entrava na cozinha, mas naquele dia ela mesma me trouxe uma tigela de caldo de mandioquinha quente. Colocou-a na minha frente, sorrindo de um jeito tão doce que chegava a ser artificial. Você trabalha demais, minha filha. Tome este caldo para recuperar as forças. Uma mulher, mesmo tendo dinheiro, precisa se cuidar. Se você cair, quem vai assumir tudo isso no seu lugar? Pensei que fosse apenas o jeito seco dela, mas que no fundo havia um pingo de cuidado. Meu coração até amoleceu por um instante talvez, depois de tantos anos de uma relação fria, ela finalmente tivesse começado a me tratar como família. Tomei meia tigela e de repente senti um gosto amargo na garganta. O sabor adocicado se transformou em algo adstringente e forte. Minha cabeça começou a doer, como se batessem nela com um martelo. Meus ouvidos zumbiram, minha visão escureceu. Lembro-me de ter me apoiado na borda da mesa, sussurrando mãe, e de ter caído no chão. Depois só uma escuridão densa e impenetrável. Doutor, por que minha esposa ainda não acorda? Ela já está em coma há 7 dias. A voz masculina e trêmula, bem perto do meu ouvido, me trouxe de volta à realidade. Era Evandro, meu marido. Sua voz estava rouca, como se ele tivesse chorado muito. Eu imploro: salvem minha esposa. Pagarei o que for preciso, só para que ela abra os olhos e olhe para mim. Se eu tivesse ouvido essas palavras no passado, provavelmente teria chorado. Antigamente eu acreditava que Evandro realmente me amava. Acreditava tanto que, após a morte dos meus pais, dediquei meu dinheiro, minha confiança e toda a minha juventude para construir uma família com ele. Cuidei da casa, do irmão mais novo dele, de cada pequena dívida que Dona Zélia habilmente jogava para cima de mim. Mas, deitada agora naquela cama de hospital, cada palavra carinhosa de Evandro me causava arrepios na espinha. Uma mão quente segurou a minha. Evandro se aproximou. Seus dedos apertaram os meus, como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Maitê, se você me deixar, como eu vou viver? Acorda, eu te imploro. Era a mesma mão que segurei por tantos anos, a mesma voz que me consolava nos primeiros dias de casamento. Mas, quando ele se inclinou para enxugar meu rosto, um perfume feminino chegou às minhas narinas. Não era o meu, não era cheiro de hospital. Era um aroma doce e sedutor, e grudado no colarinho da camisa como uma confissão muda de culpa. Abri as pálpebras numa fresta estreita. Na luz embaçada vi o punho da camisa de Evandro. Uma mancha de base clara, borrada, como se um rosto de mulher tivesse se esfregado ali, e perto do botão, um fio de cabelo longo, cacheado, tingido de castanho. Um marido que chora há 7 dias por sua esposa em coma porque carrega os vestígios de outra mulher. Fechei os olhos, mantendo a respiração compassada. Naquele momento algo despertou em mim, mais forte que a dor, a suspeita. E era tão aterrorizante que entendi: se eu acordasse cedo demais, talvez nunca descobrisse a verdade. Um médico entrou apressado, examinou meus olhos, auscultou o coração e os pulmões.
E disse a Evandro que eu já havia passado do estado crítico, mas que o cérebro ainda estava enfraquecido e a possibilidade de um despertar completo não era certa. Evandro ficou em silêncio por alguns segundos. Pensei que perguntaria se eu sentia dor, se havia chances de recuperação, mas a primeira pergunta que fez gelou meu sangue. Se ela não acordar, os bens dela e os documentos da empresa precisarão da assinatura de um representante legal, doutor? O silêncio recaiu sobre o quarto. Aquela pergunta era fria demais, distante demais da angústia de um marido que quase perdera a esposa. Fiquei imóvel, mas senti como se uma faca fosse cravada lentamente. Ele não estava interessado apenas em saber se eu acordaria, mas em quem, caso eu não acordasse, colocaria as mãos no meu dinheiro, na minha confecção, nos 10 milhões de reais que eu guardava em uma conta separada. Não abri os olhos. Não falei. Não chorei. Porque a partir daquele instante soube que precisava continuar fingindo não mais para testar meu marido, mas para salvar a própria vida. Durante toda a tarde, Evandro sentou-se ao lado da cama. Na presença de médicos e enfermeiras, cuidou de mim com tanto zelo que qualquer um se comoveria. Quando o cobertor escorregava, ele o ajeitava. Quando meus lábios secavam, umedecia um algodão gota a gota. Por favor, com cuidado. Minha esposa tem muito medo de sentir dor. Se eu não estivesse ali fingindo, eu mesma acreditaria ter me casado com um marido maravilhoso. Evandro também ligava para os parentes, ativando o viva voz de propósito, para que sua voz embargada ecoasse pelo quarto. Sim, tia. A Maitê ainda não acordou. Só sonho com o momento em que ela abre os olhos. Depois suspirava, em silêncio, como quem segura as lágrimas. O dinheiro não importa, contanto que a Maitê viva. Eu vendo a casa, se for preciso. Do outro lado, os parentes o consolavam, diziam que eu tinha sorte de ter um marido tão dedicado. Ouvindo aquilo, senti um nó na garganta não de emoção, mas de nojo. Ao anoitecer a porta se abriu novamente. Minha sogra entrou com uma sacola de comida e ao me ver imóvel, caiu em prantos. Minha nora, por que você está assim? Meu coração se parte. Se algo acontecer com você, como vou olhar nos olhos dos seus pais no outro mundo? 2 enfermeiras a observaram com pena. Evandro ajudou-a a se sentar, os olhos vermelhos. Mãe, acalme-se. O médico diz que ainda há esperança. Mãe e filho encenaram o amor materno e a angústia conjugal com tanta perfeição que, se houvesse uma câmera ali, o público derramaria lágrimas. Cerca de 10 minutos depois as enfermeiras saíram. Assim que a porta se fechou, o choro de Dona Zélia cessou instantaneamente. Ela pousou a sacola sobre a mesa, sentou-se pesadamente e sua voz mudou, seca e ríspida. Chega de choro, Evandro. Já estou farta das suas dívidas. Congelei por completo. Aquelas lágrimas de pena eram apenas encenação. Evandro baixou a voz. Mãe, fale baixo. Há câmeras no hospital, e as enfermeiras passam a toda hora. Foi essa frase que me fez perceber que ele não estava nem um pouco abalado, estava perfeitamente lúcido, sabendo exatamente onde estava e o que devia evitar. Dona Zélia se aproximou, irritada. Onde está a caderneta de poupança dela com os 10 milhões? Você disse que ela tinha assinado uma procuração. Evandro cerrou os dentes. Não deu tempo. Um dia antes do acidente, ela mudou a senha do cofre e transferiu os documentos importantes para a confecção. Não esperava que ela se protegesse tão rápido. Meu coração apertou. Lembrei-me de que, uma semana antes do acidente, Gisele, minha contadora-chefe, ligara dizendo que um estranho perguntara sobre os procedimentos para saque da conta da empresa e quem teria direito de assinar caso a dona da confecção estivesse internada. Um mau pressentimento me fizera trocar as senhas em segredo e transferir os documentos para um cofre à parte. Achei, na época, que fosse apenas precaução comercial. Não imaginei que estava bloqueando a mão do meu próprio marido. Dona Zélia sibilou. E agora? Os credores estão nos pressionando. Não se esqueça de que a casa também está metade hipotecada. Evandro ficou em silêncio e então disse. Baixo. Mas claro. Basta que ela não acorde mais. Aí eu entro com um pedido de interdição. Serei o marido por força da lei. Terei o direito de administrar tudo. O sangue sumiu do meu corpo. O homem que prometera ser meu porto seguro agora planejava fazer de mim uma morta-viva para assumir legalmente o meu patrimônio. Dona Zélia insistiu. E se ela acordar? A Maitê não é idiota. Se ela abrir os olhos, estaremos encrencados.
Evandro suspirou, e um silêncio pesado tomou o quarto. Então disse algo tão frio que pensei ter ouvido mal. Nesse caso, não vamos deixá-la acordar. Apertei as pálpebras com mais força. No coração não sentia mais dor, apenas um vazio gélido. Descobri que o coma de 7 dias não era o mais assustador. O mais assustador era acordar e descobrir que quem está sentado ao lado da sua cama não espera que você viva, mas que você morra. A noite foi mais fria do que eu imaginava. Fiquei ali de olhos fechados, corpo imóvel, mente mais alerta do que nunca. Aprendi a respirar devagar e regularmente, a não deixar as pálpebras ou os dedos tremerem. Só então entendi que às vezes, para viver é preciso primeiro fingir estar morta. Por volta da meia-noite a porta se abriu silenciosamente. Uma lufada de ar frio trouxe consigo o cheiro da pomada de Dona Zélia e um leve odor de cigarro das roupas de Evandro. Colocaram algo na mesinha perto da minha cabeça, um som de plástico farfalhando que fez meu coração disparar. Sussurros baixos, o tilintar de um frasco. Eu não podia ver, mas sabia. Estavam preparando algo para adicionar ao meu soro. Só o fato de terem esperado a meia-noite, quando não havia enfermeiras de plantão por perto, já dizia tudo. Adormeci de exaustão pouco depois, sem saber se haviam mesmo alterado a medicação. Ao amanhecer encontrei Evandro dormindo encolhido no sofá ao lado da cama, ainda com uma mão segurando a ponta do meu cobertor, como se interpretasse até o fim o papel do cuidador dedicado. Se alguém entrasse naquele momento, sentiria pena dele. Por volta das 7 da manhã a porta se abriu e alguém entrou com passos firmes. Peço que a família aguarde um momento lá fora. Preciso checar os reflexos da paciente. Era o Dr. Medeiros, chefe da neurologia. Sua voz não era apressada nem fria, apenas calma, como a de alguém acostumado a viver na fronteira entre a vida e a morte dos pacientes. Evandro acordou na hora, ainda tentando soar preocupado. Doutor, houve alguma melhora com a minha esposa? O Dr. Medeiros não respondeu de imediato. Puxou o biombo, acendeu uma lanterna sobre meus olhos e disse, em tom monótono: preciso examinar. Por favor, fique aí e não toque na paciente. Aproximou-se, ergueu de leve minha pálpebra, e naquele instante curtíssimo ouviu puxar o ar baixinho. Depois falou alto, para que Evandro ouvisse. As pupilas ainda reagem. Mas isso não é suficiente para dizer que a paciente está acordando. Em seguida se inclinou perto da minha orelha e disse tão baixo que a voz quase se misturou ao som dos aparelhos: Maitê, se estiver me ouvindo, pisque 2 vezes. Meu coração parou. Ele me chamou pelo nome, não paciente. Não sua esposa. Maitê. Aquele nome trouxe uma lembrança. Meu pai tinha um amigo de faculdade chamado Heitor, o médico mais rigoroso da região, segundo as brincadeiras do meu pai. Após a morte dele, só o vi algumas vezes no enterro, e depois a vida seguiu, e perdemos o contato. Eu não esperava que o homem de pé agora ao lado da minha cama fosse ele. Usando as poucas forças que me restavam, pisquei 2 vezes bem de leve. O doutor Medeiros manteve o rosto de pedra, mas a mão que repousava no meu pulso apertou de leve, rápido, como um sinal. Entendi. Você acordou e precisa fingir. Virou-se, abriu o biombo e disse a Evandro, profissional: por enquanto o cérebro não apresenta sinais claros de despertar. A família deve continuar a observação. É absolutamente proibido dar qualquer medicamento de fora à paciente. Pessoas após um coma longo são muito sensíveis, até um pequeno erro na dose pode ser perigoso. Evandro deu um sorriso forçado. Claro, perguntamos ao médico sobre cada remédio. Com minha esposa neste estado, eu não ousaria fazer nada por conta própria. Falou com tanta polidez, mas eu sabia que, no fundo, devia ter se assustado. O celular de Evandro tocou. Ele olhou a tela, a expressão mudou levemente. Doutor, por favor, examine minha esposa. Vou sair 1 minuto para atender uma ligação de negócios, assim que a porta se fechou. O doutor Medeiros verificou rapidamente os cantos da minha boca, as unhas, os pulsos, e coletou uma amostra de sangue, instruindo a enfermeira: rotule esta amostra separadamente e entregue diretamente a mim. Não insira no sistema normal. Quando restou apenas o som ritmado dos aparelhos, baixou a voz: desde quando você está consciente? Tentei falar, mas a garganta estava seca demais. Lágrimas escorreram. Ele a secou gentilmente com um lenço. Você não pode falar, não tente. Pisque 1 vez para sim, 2 para não. Você ouviu o que a família disse? Pisquei 1 vez.
Isso tem a ver com os remédios? Pisquei de novo. O olhar dele escureceu. Conferiu o prontuário do soro, comparando cada medicamento prescrito. Suspeito que no seu sangue haja resíduos de um forte calmante em dose alta, o que não bate com o plano de tratamento. Os resultados oficiais sairão após os exames, mas me escute, enquanto não houver provas suficientes, você não pode se revelar. A pessoa que quer te machucar está muito perto. As lágrimas escorreram ainda mais, não de medo, mas porque, finalmente, naquele quarto cheio de falsidade, encontrei alguém em quem podia confiar. Ele se levantou, ajeitou o tubo do soro como quem faz um procedimento de rotina e discretamente substituiu parte do medicamento por uma solução mais segura. Chamou uma enfermeira de confiança e instruiu-a a anotar. A partir de então, quem entrava no quarto, a que horas e o que traziam sem levantar suspeitas, como se fosse apenas uma nova norma da ala. Antes de sair, inclinou-se para ajeitar minha coberta e disse baixinho: seu pai, antes de morrer, me deu um envelope lacrado. Disse que, se algum dia você passasse por um infortúnio envolvendo seu marido ou seu patrimônio, eu deveria entregá-lo a você. Senti como se um raio tivesse caído dentro do peito. Meu pai havia previsto algo? Aguente só mais um pouco, Maitê. Você não pode se levantar agora. Mas você não está mais sozinha. A porta se abriu de novo, e Evandro entrou com aquela expressão familiar de preocupação. Eu continuava deitada, olhos fechados. A diferença era que, a partir daquele momento, uma luz se acendeu na minha escuridão. Pouco depois o Dr. Medeiros reapareceu com uma pasta de exames. Gostaria de levar a paciente para uma nova tomografia cerebral. Após um coma tão longo, precisamos comparar as imagens. Evandro levantou-se. Eu vou com a minha esposa. O médico respondeu, calmo. Há restrições para a família na área de exames. Aguarde aqui. Em cerca de 20 minutos traremos a paciente de volta. Ouvi a hesitação na voz de Evandro, provavelmente não se sentia seguro me deixando fora do seu campo de visão. Mas, na presença do médico e da enfermeira, não podia protestar abertamente. Curvou-se para pegar minha mão, ainda interpretando o marido preocupado. Maitê, seja boazinha. Vou te esperar aqui. Se eu não soubesse das palavras cruéis da noite anterior, talvez ainda me emocionasse com aquela voz. Agora, cada palavra só me fazia sentir frio. A cama foi empurrada pelo corredor comprido, entre o cheiro intenso de desinfetante. Após uma curva, o Dr. Medeiros fez sinal para a enfermeira mudar de direção. Não fomos para a sala de tomografia, como ele dissera a Evandro, mas para uma pequena sala técnica no fim do corredor, só um computador, um arquivo, alguns equipamentos. Quando a porta se fechou, ele se inclinou. Maitê, você está segura aqui. Não precisa abrir bem os olhos. Basta ouvir. Pisquei levemente. Sentou-se ao meu lado e tirou do bolso do jaleco um pequeno pendrive prateado. Meu coração se apertou, como se pressentisse que aquilo teria a ver com meu pai. Conectou o pendrive, e segundos depois uma voz familiar soou profunda, calorosa, levemente rouca, a voz do meu pai. Minha filha, se algum dia você ouvir esta gravação, significará que não estou mais ao seu lado para te proteger, e significará também que aconteceu o que eu mais temia. Só com essa frase as lágrimas rolaram pelo meu rosto. Meu pai morrera havia 3 anos. Mas a voz soava tão nítida que tive a impressão de que ele estava ali, a mão áspera sobre minha cabeça, como nos velhos tempos. Na gravação, ele explicou que os 10 milhões de reais que eu achava serem apenas uma herança comum não eram tão simples. Era dinheiro que guardara secretamente para mim. Não para gastos, não para ostentação, mas para me proteger de uma desgraça no próprio casamento. Eu sei que você vai ficar brava, filhinha, mas, antes do casamento de vocês, descobri que o Evandro sondou um advogado sobre o direito de herança dos bens pessoais da esposa, um homem que ainda nem se casou e já pergunta o que acontece com a herança se a esposa morrer. Eu não podia ignorar isso. As lágrimas molhavam minhas têmporas. Meu pai vira os sinais que eu ignorei de propósito. Naquela época eu estava cegamente apaixonada, rejeitava tudo o que os outros diziam. Ele me perguntara se eu tinha certeza de que aquele homem me amava ou amava o que eu tinha. Eu ficava brava, achava que ele era desconfiado demais com o futuro genro. Agora, cada palavra dele parecia espetar meu coração como agulhas. A gravação continuou. Não te forcei a terminar porque conheço o seu temperamento. Quanto mais eu proibisse, mais você sofreria. Por isso só pude preparar uma rota de fuga.
Esses 10 milhões estão bloqueados numa conta especial. O dinheiro só pode ser sacado se você confirmar pessoalmente sua identidade com dados biométricos e um código próprio. Ninguém, nem mesmo seu marido, pode sacá-los por você. Fiquei pasma. Evandro e Dona Zélia planejavam me matar por um dinheiro que, desde o início, jamais poderiam tocar. Meu pai prosseguiu. Se você morrer em circunstâncias suspeitas, o valor total será transferido automaticamente para uma fundação de caridade com o nome dos seus pais. Prefiro que esse dinheiro ajude desconhecidos do que caia nas mãos de alguém que trata a vida da minha filha como mercadoria. Cerrei os dentes, tentando não explodir em lágrimas. Durante todos aqueles dias, na linha tênue entre a vida e a morte, achei que estava sozinha, mas descobri que, mesmo após a morte, meu pai me deixara um último escudo. O Dr. Medeiros desligou a gravação e tirou da gaveta um envelope lacrado, colocando-o ao lado da minha mão. Além desta gravação, seu pai deixou um testamento adicional. Se você sofrer algum acidente com suspeita da ação de terceiros, o representante legal temporário dos seus bens não será o seu marido, e sim um advogado independente por ele nomeado. Esse homem ainda guarda todos os documentos originais. Pisquei, sentindo dor e torpor ao mesmo tempo. Meu pai não apenas suspeitara de Evandro planejar a cada passo para bloqueá-lo. O Dr. Medeiros me olhou, o rosto severo, mas caloroso. Agora você entende por que eles estão com tanta pressa? Achavam que receberiam o dinheiro após a sua morte, mas quanto mais agiam às cegas, mais caíam na própria armadilha. Sua missão agora não é levantar e confrontá-los. Sua missão é viver, calar-se, e deixar que a ganância deles se revele por completo. Fechei os olhos. O medo continuava ali, mas não me devorava mais como na noite anterior. Em seu lugar nasceu uma frieza sóbria. Eu não queria apenas fugir das mãos deles, queria que eles mesmos entrassem na armadilha que meu pai previra anos antes, e que eu, cega de amor, não soubera enxergar. O Dr. Medeiros guardou o pendrive e o envelope, chamou a enfermeira, e voltamos ao quarto. Quando a porta se abriu, Evandro pulou da cadeira. Minha esposa voltou. Doutor, está tudo bem? Ouvi aquela voz falsamente aflita e tive vontade de rir. Deitei-me de volta na cama de hospital, continuando a fingir o coma. Mas, a partir daquele instante, eu não era mais a vítima. 2 dias depois, Evandro começou a perder a paciência. Já não tinha calma para ficar sentado fazendo o papel de marido sofredor. A cada ronda do Dr. Medeiros repetia a mesma pergunta. Minha esposa continua assim. Acho que ela não vai melhorar no hospital. Doutor, posso levá-la para casa e cuidar dela lá? Eu sabia que não queria melhores cuidados, queria me tirar de um lugar com médicos, enfermeiras, câmeras e olhos demais. O Dr. Medeiros olhou o prontuário, em silêncio, e respondeu. O estado dela ainda exige observação. Voltar para casa agora não é a melhor solução. Evandro suspirou, esfregando a testa, digno de pena. Doutor, por favor, entenda. No hospital ela fica sozinha nesse quarto frio. Meu coração se parte. Tenho condições, contratarei uma enfermeira particular, comprarei o equipamento necessário. Minha esposa está acostumada com nossa casa, talvez no ambiente familiar reaja melhor. Se eu não tivesse ouvido o complô antes, provavelmente acreditaria naquelas palavras de amor. Agora cada frase me enchia de nojo. O médico virou-se para mim, o olhar me pedindo calma, e disse, lento. Se a família insiste, o hospital pode organizar o atendimento ambulatorial, mas repito, é absolutamente proibido usar qualquer medicamento por conta própria. Levá-la para casa é uma boa ideia, desde que você cuide dela da maneira certa. Evandro acenou depressa. Sim, eu entendo. Eu amo tanto a minha esposa. Como eu faria algo de errado? Ao ouvir isso, tive vontade de gargalhar. Amo. O homem que combinara com a mãe aumentar a dose para me matar falava de amor com tanta naturalidade. Isso era mais assustador do que qualquer inimigo declarado. Naquela tarde recebi alta. Antes de eu sair do quarto, o Dr. Medeiros fingiu ajustar o soro, mas deslizou secretamente na minha mão um objeto pequeno, frio e fino, um gravador em miniatura. Disse alto o suficiente para Evandro ouvir. Em casa, por favor, descanse, mantenha calma. Depois, bem baixinho, junto ao meu ouvido. Se acontecer alguma coisa, deixe isso gravar tudo. Uma ambulância particular me levou para nossa casa de campo, numa área nobre perto da represa, o lugar que eu antes chamava de ninho, onde coloquei tanto esforço.
A primavera no portão que eu mesma plantar, as cortinas que levei 2 semanas para escolher. A cozinha onde eu fazia canja de galinha tarde da noite para Evandro quando ele adoecia. Naquele dia, ao entrar pelo portão, senti como se estivesse sendo levada para uma jaula fechada, um lugar onde ninguém ouviria meu pedido de socorro. Dona Zélia já esperava na porta, o rosto irradiando alegria nada a ver com a mulher aos prantos no hospital. Disse ao motorista: "Por favor, com cuidado. Minha nora está muito fraca." Mas assim que as portas se fecharam, sua voz tornou-se fria. Finalmente em casa. Mais uns dias no hospital e tudo seria descoberto. Evandro advertiu, baixinho: "Mãe, fale mais baixo." Ela bufou: "Vou ter medo na minha própria casa?" Meu quarto virara uma enfermaria. Cama hospitalar no meio, medidor de pressão, cilindro de oxigênio, garrafas de soro, um armário de remédios novo. Tudo parecia completo e bem pensado, mas, aos meus olhos, cada objeto era um instrumento de prisão. Janela trancada, telefone fixo desligado, cortinas cerradas. À noite Evandro trouxe uma mulher na casa dos 30 anos. Vestida como enfermeira. Kátia. Rosto redondo, voz baixa, à primeira vista gentil, mas os olhos não eram nada gentis, afiados, alertas, frios. Olhava para mim não como paciente, mas como quem vigia uma carga perigosa. "Esta é a Kátia, a enfermeira particular que contratei. A partir de agora ela ficará aqui dia e noite." Ela se inclinou para ajeitar meu cobertor, a voz mansa. "Não se preocupe, dona Maitê. Vou cuidar da senhora com muito carinho." Mas quando tocou meu pulso, o aperto foi mais forte que o necessário. Ela não viera para cuidar, viera para vigiar. Na primeira noite, Kátia trouxe um copinho de líquido branco e turvo. Cheiro forte, retrogosto ardido, nada parecido com o que eu tomara no hospital. Evandro observava fixamente minha boca. Kátia deu o líquido com uma colherzinha, a voz suave como canção de ninar. "Beba. Depois a senhora vai dormir bem." E sussurrou, quase inaudível: "Se a senhora acordasse agora, estaria enrascada." Meu couro cabeludo formigou, mas não reagi. Deixei o líquido entrar sem engolir, pressionando a língua contra o céu da boca, esperando Kátia se distrair. Assim que ela se virou para pegar uma toalha, cuspi o conteúdo num lenço escondido sob minha bochecha. O cheiro forte me deu náuseas, mas eu sabia que acabara de escapar de um perigo. Kátia secou minha boca, observando com atenção, talvez suspeitasse de algo, mas, vendo-me imóvel, apenas repuxou o canto da boca e se levantou. Evandro perguntou, baixinho: "Tudo bem?" Ela respondeu, seca: "Se a dose for a certa, hoje ela dorme profundo." Saíram sem fechar a porta por completo. Ouvi Evandro ao telefone no corredor, a voz baixa e tensa: "Sim, ela já está em casa. Podemos começar. Desta vez temos que ir até o fim." As palavras soaram como um sino fúnebre. No hospital eu tinha ao menos o doutor Medeiros, as enfermeiras, as câmeras. Naquela casa, cada parede, cada porta, cada copo levado à minha boca podia virar uma armadilha. Não podia mais apenas ficar deitada esperando. Se esperasse até que se entregassem sozinhos, provavelmente morreria antes de reunir provas suficientes. Quando o quarto mergulhou na escuridão, apertei silenciosamente o pequeno aparelho na mão. O medo continuava ali, mas por baixo dele crescia um novo pensamento. Eu não era mais apenas quem fingia estar em coma para sobreviver. Precisava me tornar quem gravava cada palavra, cada gesto, cada rastro. Para trazer cobras venenosas à luz, não basta esperar que ataquem, é preciso fazê-las rastejar até sua própria armadilha. No segundo dia em casa comecei a entender por que Evandro tivera tanta pressa de me tirar do hospital. Ali, tudo estava nas mãos dele. A porta do meu quarto ficava sempre encostada, não para facilitar os cuidados, mas a vigilância. Kátia quase não saía do meu lado, sentada na cadeira perto da janela, o celular na mão, os olhos me sondando de tempos em tempos. Toda vez que me dava água ou trocava os lençóis, observava minhas pálpebras e as pontas dos meus dedos, como se apenas esperasse eu tropeçar para delatar a Evandro. O corpo doía cada vez mais de ficar tanto tempo deitada, mas eu não ousava me mover. O gravador do Dr. Medeiros ficava escondido sob a beirada do travesseiro, captando os sons do quarto. Ao meio-dia Dona Zélia foi para a cozinha, Evandro saiu para atender o telefone, e Kátia recebeu uma ligação particular. Olhou em volta e, vendo-me imóvel, foi para o corredor. Falava baixo, mas ouvi trechos.
Sim, estou vigiando. Por enquanto não há sinais claros, mas acho que ela não é tão simples assim. O som dos sapatos dela sumiu. Pela primeira vez no dia o quarto ficou em silêncio. E foi então que uma voz de mulher desconhecida, clara, afiada, com um toque de arrogância, chegou do andar de baixo. Escondeu ela bem aqui. Quem vê de fora até pensa que você ama mesmo a sua esposa. Meu coração acelerou. Abri os olhos 1 milímetro, o suficiente para espiar pela fresta da porta. Uma mulher de vestido de seda creme, cabelos presos, bolsa de grife na mão, andava à vontade, como se fosse a dona do lugar. Bastou um olhar de perfil para eu reconhecê-la. Lavínia. A mulher que meio ano antes viera à minha confecção com uma proposta de parceria, querendo que eu assinasse um contrato de fornecimento de tecidos baratos para uma nova rede de lojas. O lucro parecia alto, mas, ao checar os documentos, descobri que a empresa dela tinha histórico de atrasos e usava vários CNPJs para escapar de dívidas. Recusei sem hesitar. Antes de sair, ela me lançara um sorriso frio. A dona Maitê é muito cautelosa. Pessoas cautelosas raramente fazem grandes negócios. Eu não esperava reencontrá-la exatamente naquele momento, no limiar entre a vida e a morte. Evandro entrou vindo do quintal. A voz completamente diferente da que usava comigo ou com os parentes, sem mansidão, sem dor. Apenas impaciência e subordinação. O que você está fazendo aqui a esta hora? A Kátia está lá em cima. Lavínia sorriu de leve. Vim ver como você está indo. Há dias só escuto a mesma coisa. Que ela ainda não morreu. Acha que tenho tempo de esperar você terminar o teatro de bom marido? Evandro respondeu, irritado. Se eu não atuar, como vou assumir o patrimônio dela? Acha que é tão simples? No hospital tinha médicos. Em casa tenho que vigiar cada passo. Ela está em coma, mas mesmo assim me sinto inquieto. Um calafrio me percorreu. Evandro não agia só por pressão da mãe, atrás dele estava Lavínia, orquestrando todo o jogo. Ela pousou a bolsa sobre a mesa, a voz cortante. Ainda acha que os 10 milhões são o prato principal? Você é muito míope. É a confecção dela que vale dinheiro de verdade. Ela acabou de assinar um contrato de exportação de 2 anos, encomendas estáveis, parceiros que pagam adiantado. Se assumirmos na hora certa, vai valer não menos que 30 milhões. Acha que estou te ajudando só por causa daqueles 10 milhões na conta dela? Cada palavra me golpeava direto no peito. O verdadeiro alvo não era apenas o dinheiro deixado pelos meus pais, eles queriam toda a confecção. Os frutos de metade da minha vida, os funcionários que estavam comigo desde a época em que eu alugava um quartinho, os contratos pelos quais lutei tantas noites sem dormir. Aos olhos deles, tudo aquilo era apenas mercadoria a ser tomada. Evandro baixou a voz, preocupado. Mas os documentos da confecção estão no nome da Maitê. A contadora-chefe já os transferiu. Se ela acordar, estaremos encrencados. Lavínia respondeu na hora. Então não deixe ela acordar. Assim que ela abrir a boca, acabou. Você tem que entender. Só os vivos podem se defender. Pelos mortos, só os documentos falam. Um silêncio pesado caiu. Ouvi Evandro engolir em seco, perguntar ainda mais baixo. E se algo der errado? A polícia vai investigar, os médicos vão suspeitar. Você vai ficar do meu lado? Lavínia soltou uma risada gélida. Evandro, as pessoas acreditam no que veem nos laudos médicos. Ela ficou em coma 7 dias, o organismo está exausto, uma morte súbita não seria nada estranha. E as procurações, notas promissórias, contratos de transferência de propriedade. Disso eu cuido. A sua tarefa é parecer um marido em sofrimento. Percebi então que a conspiração ia muito além da ganância de uma família. Havia ali o cálculo frio de quem conhece os negócios e o sistema, e sabe transformar minha morte numa apropriação legal de bens. Evandro era cruel. Dona Zélia gananciosa. Mas Lavínia era a pior de todas, não tremia, não tinha medo, não tratava a vida humana como vida. Para ela eu era apenas um obstáculo a remover no caminho para assumir uma empresa próspera. Os passos de Kátia ecoaram no corredor, e a conversa lá embaixo cessou. Fechei os olhos, mantendo a respiração compassada, mas dentro do peito uma tempestade eclodia. Eu já não lutava apenas contra meu marido e minha sogra. Por trás deles havia outra mão, mais fria e muito mais perigosa.
E a partir daquele instante, soube que as provas de que eu precisava não eram só sobre a dose do remédio, precisava arrancar a máscara do rosto de Lavínia antes que ela me transformasse em mera assinatura num documento falso. Quando Kátia voltou ao quarto, continuei imóvel. Ela se aproximou e ficou encarando meu rosto por um longo tempo, talvez sentisse algo estranho no ar, ou talvez a própria natureza de quem faz coisas suspeitas a mantivesse sempre desconfiada. Cobriu-me com o cobertor, mas a mão escorregou para debaixo do colchão, bem no lugar onde eu escondera o gravador. Meu coração parou. Bastava ela levantar o lençol e estaria tudo acabado. Felizmente, naquele instante, a voz de Dona Zélia veio do andar de baixo. Kátia, desça aqui. Veja por que esse medidor de pressão está apitando. Kátia hesitou, irritada, mas se levantou. Antes de sair, curvou-se sobre meu rosto e sussurrou. É melhor para a senhora ficar deitadinha assim. Tem coisas que é melhor não saber por quê. Mesmo que a senhora acorde, não terá paz. Saiu sem encostar a porta completamente. Esperei os passos sumirem na escada antes de usar-me mexer. O corpo doía terrivelmente, mas consegui me inclinar de leve, o braço direito quase dormente. Usando a mão esquerda, alcancei devagar debaixo do colchão. Cada pequeno movimento era como escalar uma montanha. Finalmente as pontas dos dedos tocaram o gravador, a luzinha ainda piscava. A conversa entre Evandro e Lavínia fora registrada. O doutor Medeiros também deixara um telefone velho escondido na fenda do colchão. Com um aplicativo de envio anônimo, bastava apertar o botão 3 vezes para mandar os dados à conta segura dele. O problema era tirar luz sem ser flagrada. Assim que encostei na beirada do telefone, os passos de Kátia voltaram, subindo rápido. Não deu tempo de recolher a mão. Por um instante minha mente ficou em branco, mas o instinto de sobrevivência me fez relaxar o corpo inteiro. Deixando o braço cair frouxo na beirada da cama, os dedos tremendo levemente como um reflexo nervoso. A porta se escancarou. Kátia parou de supetão, fixando o olhar na minha mão. Seu Evandro, vem aqui rápido. Acho que ela está acordando. Não se passou meio minuto e Evandro invadiu o quarto, seguido pelo arrastar de chinelos de Dona Zélia. Ele agarrou meu pulso, apertando forte, e ergueu minha pálpebra, encarando meus olhos como quem quer arrancar deles a verdade. Maitê, está me ouvindo? Maitê? A voz, no início falsamente mansa, traiu o pânico segundos depois. Como eu não respondi, inclinou-se e sibilou entre os dentes. Se você estiver acordada mesmo, vou te mostrar o que é pior do que a morte. Aquelas não eram palavras para uma esposa, eram palavras para uma inimiga, e queimaram os últimos resquícios de hesitação no meu coração. Fiquei imóvel, o coração batendo loucamente, mas por dentro sentindo um frio estranho. Não tinha mais medo dele, sentia apenas ódio de mim mesma por ter amado um homem assim. Dona Zélia, a voz tremendo, mas venenosa. Vamos logo dar uma dose mais forte? Ficar nesse meio termo é perigoso demais. Evandro ficou em silêncio, e então disse a Kátia. Esta noite dê a ela uma dose mais forte. Não podemos esperar mais. Kátia sentiu, mas havia medo nos olhos dela também. Acho que até ela entendia que estavam indo longe demais. Naquela noite, conforme minhas previsões, Kátia trouxe uma nova porção de remédio, o cheiro mais intenso, amargo e picante. Evandro observava de braços cruzados, Dona Zélia encarava minha boca como quem checa se o líquido descia. Quando Kátia ergueu minha cabeça, deixei o pescoço cair inerte. O remédio foi dado aos poucos, guardei a maior parte sob a língua, engolindo só o suficiente para enganá-los, e cuspi o resto numa gaze escondida na bochecha assim que Kátia se distraiu, fingindo um engasgo. Ela franziu a testa e enxugou meu rosto, mas Evandro estava impaciente demais para prestar atenção. Quando a casa inteira silenciou, com a mão trêmula tirei o telefone velho da fenda do colchão. A tela mal iluminava, mas funcionava. Conectei o gravador ao adaptador e apertei o botão 3 vezes, exatamente como o Dr. Medeiros me instruíra. O arquivo começou a ser enviado, cada porcentagem fazendo o coração vir à boca. No corredor soaram os passos de Kátia, que logo pararam. Prendi a respiração encarando os números, 98%. 99%. Enviado. Desliguei na mesma hora. Enfiei o telefone de volta na fenda e deixei o corpo desabar na cama. Quando Kátia abriu a porta para espiar, eu já parecia de novo alguém em coma profundo. Naquela noite, depois de enviar a gravação,
Pensei que poderia respirar aliviada por um instante, mas estava enganada. Naquela casa o silêncio nunca significava paz. Era apenas uma pausa antes do próximo golpe. Por volta das 11 da noite o celular de Evandro tocou na sala. Alô? Uma pausa curta, e a voz dele ficou mais baixa e tensa. Não dá. Uma overdose agora vai levantar suspeitas. Deduzi que era Lavínia do outro lado. Só ela conseguia deixá-lo ao mesmo tempo com medo e submisso. Falar é fácil para você. É a minha esposa que está ali deitada. Se der errado, a polícia vem em cima de mim primeiro. Silêncio. E então, como se alguém o apertasse pelo pescoço. Tem certeza de que a papelada está toda resolvida? Meu coração se apertou, já haviam preparado a última etapa. Tá bom, entendi. Não vamos esperar. Desligou. E a casa mergulhou num silêncio denso de perigo. Ouvi os passos dele andando de um lado para o outro, o barulho de um copo e de uma garrafa se abrindo. Estava bebendo para ganhar coragem, resmungando sozinho, a voz rouca de álcool e medo. É só aguentar isso e fico rico. Os 10 milhões, a confecção, a casa. Vai ser tudo meu. Ouvindo aquilo, soltei uma risada amarga por dentro. O homem que antes dizia que só eu lhe bastava agora se alimentava da ilusão da riqueza vinda com a minha morte. Por volta da meia-noite a porta se abriu. Entrou Evandro cheirando a álcool misturado ao remédio, criando um odor enjoativo. Kátia se levantou na hora. Decidiu? Ele não respondeu. Apenas girou a chave na fechadura, um som baixo que bateu direto no meu peito. Aproximou-se da cama. Senti sua sombra cobrir meu rosto. Colocou algo na bandeja de metal ao lado. O tilintar de ampolas de vidro quase inaudível. E depois o barulho do plástico da seringa sendo rasgado. Eu sabia o que era aquilo. O corpo gelou, mas a mente continuou terrivelmente lúcida. Repetia para mim mesma. Não entre em pânico, não abra os olhos, não pule cedo demais. Se reagisse mal agora, ele podia me segurar e injetar o líquido à força. Se não reagisse, a agulha furaria meu braço e eu não teria segunda chance. Ele se abaixou, o hálito fedendo a álcool, e acariciou meu cabelo, um gesto morbidamente afetuoso. Maitê, se houver uma próxima vida, não seja tão idiota a ponto de acreditar em mim de novo. Aquilo me deu um frio glacial. Até o último segundo ele não se sentia culpado para ele. A culpa era minha, por ter acreditado, por não ter morrido a tempo. Kátia apressou. Anda logo, seu Evandro. Se a gente enrolar eu não me responsabilizo. Ele pegou meu braço esquerdo, os dedos gelados e trêmulos. Pela primeira vez percebi que ele também tinha medo não da minha morte, mas das consequências de me matar. Limpou a dobra do cotovelo com um algodão gelado. A sensação quase me fez estremecer, mas travei o maxilar. A agulha se aproximou. Pensei nos meus pais, na confecção, no Dr. Medeiros, na gravação que acabara de enviar. Não. Eu não ia morrer ali. Não ia deixar que fizessem de mim um cadáver para depois chorarem sobre o caixão. Bem na hora em que a ponta da agulha ia entrar, reuni o que restava das minhas forças e comecei a ter espasmos violentos. Meu braço subiu, batendo na mão de Evandro. A seringa voou pelo ar, caiu no chão e rolou para baixo da cama. Um silêncio pesado tomou o quarto. Para mim fora apenas mexer o dedo para eles, o sinal de que a sentença estava prestes a ser lida. Evandro andava de um lado para o outro, puxando o cabelo. Não pode acordar agora. A papelada não está pronta, os documentos não foram transferidos, não pode. Por fim pegou o telefone, foi até a sacada e ligou para Lavínia. Mesmo com a porta apenas encostada, ouvi partes. Vem logo. Ela está reagindo. Não é brincadeira. Se ela abrir o olho e falar, estamos mortos. A voz perdia o controle. Tá bom, tô esperando. Uma hora depois Lavínia apareceu sem a leveza da última vez, vestida em cores escuras, cabelo preso, uma bolsa de couro na mão. Olhou para mim por um longo tempo, o olhar frio como gelo, como quem encara um obstáculo irritante. Meceu a mão mesmo? Kátia acenou. Evandro se apressou. Vê você mesma. Acho que vai acordar a qualquer momento. Ontem à noite ela deu um espasmo justo na hora em que eu. Lavínia o cortou com um olhar afiado. Você tem a cara de pau de mencionar isso na frente de tanta gente? Quer enfiar a própria cabeça na forca? Ele calou-se. Dona Zélia também não ousou abrir a boca. Em poucas frases entendi que quem dava as ordens era Lavínia. Evandro era cruel, mas covarde. Dona Zélia gananciosa, mas impulsiva. Lavínia era outra coisa.
Fria, lúcida, brutal o suficiente para transformar tudo num plano limpo. Aproximou-se da cama, ergueu minha pálpebra. Deixei as pupilas tremerem de leve e pararem na mesma hora. Observou-me alguns segundos e repuxou o canto da boca num sorriso de desdém. Realmente há sinais de melhora. Mais um dia e se ela falar uma palavra, todos vocês vão para a cadeia. Dona Zélia perguntou, tremendo. E o que a gente faz agora, Dona Lavínia? Ela soltou minha pálpebra e sacudiu as mãos, como quem tocou em sujeira. Deixa comigo. Gente assim não pode ter a chance de abrir a boca. Aquilo me deu calafrios, mas era o que eu precisava. Ela decidir agir pessoalmente não poderia mais se esconder atrás de Evandro. Eu só tinha que empurrar. Lá mais um passo para que ela mesma deixasse uma prova inegável. Quando saíram para discutir, usei o que restava das forças para buscar o celular sob o colchão. A tela mal acendeu. Digitei a mensagem já pronta ao Dr. Medeiros, vão agir. Hoje, os dedos tremiam tanto que quase errei, mas a mensagem foi enviada. Atrás da porta, a voz de Lavínia, baixa, mas afiada. Não vamos esperar a noite. Resolvemos hoje. Trouxe a papelada. Ninguém entra em pânico. Evandro quase implorando. Dá pra fazer sem deixar rastro, né? Ela riu, gélida. Você só chora como marido viúvo, o resto deixa comigo. Naquela tarde a casa estava estranhamente silenciosa, não a paz da calmaria, mas a tensão da água segundos antes de uma pedra pesada ser atirada. Eu enviara o sinal ao Dr. Medeiros, mas não sabia se ele o recebera, nem quanto tempo levaria para chegar do hospital. Presa naquele quarto, cada minuto parecia esticar a corda em volta do meu pescoço. Por volta das 3 da tarde um carro parou em frente à casa, não o de Evandro, o motor mais baixo, a batida da porta mais leve. Passos lentos e firmes sobre as pedras do caminho. A voz submissa de Dona Zélia. Dona Lavínia, já chegou? Graças a Deus. Eu estava tão nervosa. Lavínia não respondeu de imediato, apenas perguntou. Seca. Onde é a porta do quarto? A porta se abriu e um perfume caro invadiu o ambiente, muito diferente do aroma barato que Evandro exalava no dia anterior. Ela entrou elegante como para uma reunião de negócios, vestido preto justo, colar delicado, a bolsinha de couro na mão. Quem visse de fora jamais imaginaria que ali dentro pudesse estar algo capaz de decidir vida ou morte. Kátia se levantou num pulo. Lavínia olhou-a de relance, ríspida, saia. Kátia hesitou. Mas o seu Evandro mandou eu ficar de olho na Dona Maitê. Lavínia sorriu com escárnio. Eu disse saia. Ou você quer que o seu nome também vá parar no inquérito se acontecer alguma coisa daqui a pouco? Aquela frase deixou Kátia pálida. Olhou para Evandro pedindo socorro, mas ele evitou o olhar. No fim, saiu em silêncio. No quarto ficamos apenas eu, Evandro, Dona Zélia e Lavínia. Ela pôs a bolsa sobre a mesa e abriu o zíper devagar. O som, discreto, me deu um calafrio na espinha. Foi até a cama, inclinou-se, ergueu minha pálpebra, checou minha respiração e o pulso no pescoço, e largou meu braço como quem descarta algo sem valor. Ela dá sinais de melhora. Mais um dia e vamos colocar tudo a perder. Evandro engoliu em seco. Mas se ela morrer em casa, o que vai ser da investigação policial? A voz tremia, a ganância ainda estava lá, mas o medo começava a devorá-lo. Lavínia o encarou com desprezo escancarado. Uma pessoa que ficou em coma 7 dias está fraca. Uma morte súbita não é nada estranho. O importante é a papelada estar pronta antes dela dar o último suspiro. Dona Zélia tirou de uma sacola de pano um maço grosso de papéis, entregando-o com as 2 mãos. Aqui preparei tudo como a senhora mandou. A procuração, a confissão de dívida, a autorização para a transferência da confecção. A assinatura dela também está lá. Ao ouvir a assinatura senti como se espremesse em meu coração. Lavínia folheou as páginas, sorrindo friamente. Copiou de um contrato antigo, certo? Dona Zélia confirmou. Isso, ela assinou o aluguel da confecção ano passado. Mandei o Evandro pegar a cópia e fazer igualzinho. Eu, imóvel, mas com a mente a 1000 por hora. Não queriam só que eu morresse, queriam que, antes disso, eu entregasse tudo de bom grado. No papel, o dinheiro, a confecção, o contrato de exportação e até a reputação que levei anos para construir. Tudo convertido num acerto de contas legalizado. Lavínia entregou um dos documentos a Evandro. Você assina esta parte como marido e responsável por ela.
Depois que ela morrer, você anuncia que a confecção tem dívidas e precisou vender às pressas para cobrir o prejuízo. Eu organizo a empresa que vai comprar. Ele pegou o papel com a mão trêmula. E os empregados? E a Gisele, a contadora-chefe? Ela não é fácil de enrolar. Lavínia riu, debochada. A Gisele já foi dispensada. Eu me juntei com a Neide, a antiga contadora da confecção. Ela ainda tem os livros velhos. É só adicionar umas dívidas falsas para forjar um histórico de empréstimos seus para o caixa da empresa. Mortos não dão explicação. Cada palavra dela, dita friamente, calculada nos mínimos detalhes, me encheu de nojo e pavor. Neide fora demitida por mim, no passado, por roubar no salário dos funcionários. Nunca imaginei que se tornaria peão no jogo de Lavínia para me destruir. Evandro, mudo por um instante, perguntou, trêmulo. Lavínia, você prometeu que, depois de tudo, eu ia receber a minha parte, não é? O silêncio da morte desceu sobre o quarto. Ela mediu-o da cabeça aos pés. Você se acha o espertão só porque é o marido dela, né? Sem mim você não passa de um fracassado cheio de dívidas se escondendo atrás da saia da mamãe. O rosto de Evandro ficou vermelho de raiva contida. Dona Zélia calou-se, sem coragem de intervir. Lavínia fechou o maço de papéis e o pôs sobre a mesinha de cabeceira. Hoje à noite tudo acaba. Não tenho tempo para enxugar as suas lágrimas. Primeiro vocês assinam, depois eu resolvo o resto. Não se atrevam a errar a ordem. Dona Zélia perguntou. Baixinho. Tem certeza de que não ficou nenhuma ponta solta? Lavínia respondeu. Fria. A única ponta solta é que ela ainda está viva. Enquanto conversavam, minha mão esquerda, bem devagar, alcançou o velho celular na fresta do colchão, de tela para baixo. Já o havia acionado para gravar, mas a bateria estava quase no fim. A cada segundo eu temia que desligasse na pior hora. Sem poder fazer nenhum movimento brusco, segurei-o pela borda, como quem segura a última corda de salvação. Lavínia abriu a bolsa e tirou uma seringa lacrada e uma pequena ampola de vidro. A luz do fim de tarde, entrando pela cortina, bateu na agulha com um brilho frio. Evandro deu um passo para trás. Dona Zélia levou a mão à boca. Lavínia estava tranquila, como quem arruma um documento de contrato. Pousou a seringa na bandeja. Depois de assinar, encerramos o assunto hoje mesmo. Faltou ar no quarto. Dona Zélia puxou um monte de documentos para mais perto da minha cama. Evandro ao lado, pálido como um fantasma, ainda tentava manter a pose. Lavínia tirou da bolsa uma almofadinha de carimbo e a posicionou junto à minha mão. Se ela não pode assinar, põe a impressão digital. Gente em coma ainda pode fazer isso. O resto fica por minha conta. Dona Zélia puxou meu braço, a mesma mão que antes servia comida para ela, que a ajudava a comprar remédios, que pagava os caprichos da família do marido. Segurava agora como se fosse um objeto qualquer, prestes a prensar. Lá na tinta contra os papéis falsos, para roubar o que eu tinha. Fiquei imóvel, tensa, no limite de explodir. O celular gravando sem que eu soubesse por quanto tempo mais. Se nada acontecesse, forçariam o meu dedo na tinta, e depois a seringa acabaria com tudo, e bem na hora em que meu dedo estava a 1 centímetro da almofada, a porta lá embaixo se abriu com um estrondo. Uma voz de rapaz gritou, desesperada e rouca. Mãe! Evandro! Onde é que vocês estão? Os três congelaram. Dona Zélia largou minha mão, aterrorizada. Evandro virou-se bruscamente para a porta. Lavínia franziu a testa, irritada. Segundos depois, Rômulo, meu cunhado, apareceu ofegante na porta do quarto. Rômulo sempre fora o menosprezado da família. Aos 29 anos, nunca tivera emprego fixo, o que tentava fazer, quebrava. Entrou numa oficina e desistiu, abriu uma lojinha online e faliu. Vivia me pedindo dinheiro, sempre dizendo que ia começar de novo. Eu dava bronca nele várias vezes, e um dia disse na cara: você não tem medo de ficar pobre, tem medo é de criar vergonha na cara. Mas nos apertos dele, eu sempre acabava ajudando, discretamente. Talvez por isso, naquela casa, Rômulo fosse o único que não me via apenas como uma máquina de sacar dinheiro. Dona Zélia, trêmula. Para que você voltou? Quem deixou você entrar no quarto da sua cunhada? Rômulo não respondeu logo. O olhar correu pela papelada, pela almofada de tinta, e cravou na seringa sobre a bandeja. Passou do susto à incredulidade, e depois ao ódio. Entrou no quarto. A voz mansa, mas afiada. O que é que vocês estão fazendo aqui? Evandro puxou o irmão pelo braço, trancando a porta, ameaçador.
Assunto de adulto. Não se mete. Quer dinheiro para suas dívidas? Então fica calado. Isso teria bastado, em outro dia, para fazer Rômulo baixar a cabeça. Mas hoje ele não recuou. Soltou-se de Evandro e cravou os olhos no irmão. Você acha que eu sou burro a ponto de não ver que vocês querem matar a Maitê? O silêncio varreu o quarto. Dona Zélia abriu a boca sem voz. Evandro pareceu levar um tapa. Lavínia grudou um olhar de víbora em Rômulo, calculando quanto ele sabia. Ele deu um sorriso amargo, trêmulo. Dias atrás eu ouvi tudo. Mãe, você na cozinha, conversando com o Evandro, falando em aumentar a dose, e que, se ela morresse, os 10 milhões viriam para a família. Eu não perdi uma vírgula. Dona Zélia gritou. Está maluco, cheio de dívidas e inventando história. Rômulo a encarou, os olhos vermelhos. Eu queria que fosse invenção, mãe. Mas fui eu que peguei o saquinho do seu remédio escondido atrás do pote de arroz e levei para um conhecido da farmácia examinar. É um calmante forte e em dose alta o coração para. E você me disse que era vitamina. Que vitamina mata a pessoa? Evandro avançou e o agarrou pelo colarinho. Quer morrer, moleque. Rômulo não recuou, a voz engasgada, mas firme. Eu vivia pedindo dinheiro a Maitê. Ela me chamava de encostado, de vagabundo. Mas depois do esporro era ela que pagava os meus cursos, dizendo não conta pra sua mãe, senão ela briga com você. Me xingava, mas nunca me tratou como cachorro. Você, que é o marido dela, é pior que o diabo. Aquilo acendeu o orgulho ferido de Evandro, que desferiu um soco na cara do irmão. Rômulo cambaleou, bateu as costas na quina da cama, mas não caiu. Dona Zélia berrou. Evandro não bate nele aqui. Lavínia recuou um passo, sem querer se envolver naquele tumulto. Mas era exatamente o caos de que eu precisava. Rômulo limpou o sangue no canto da boca e partiu para cima. Os dois se atracaram ao lado da cama. Na luta de propósito ou não, Rômulo chutou com força a lateral da cama. O impacto sacudiu o móvel, a bandeja de metal caiu no chão e a seringa rolou para longe. Mas o mais importante, o solavanco derrubou um paninho sobre um pequeno oratório na parede. Atrás dele, uma luzinha vermelha piscava sem parar. Lavínia foi a primeira a notar, o rosto perdendo a compostura. O que é isso? Evandro seguiu o olhar dela e Dona Zélia empalideceu por completo. Era uma microcâmera o doutor Medeiros a instalar ali, atrás do santo de Dona Zélia, no dia em que cheguei, exatamente onde a sogra acendia incenso rezando pela minha saúde. Evandro largou Rômulo e atirou-se para arrancar o aparelho, mas o irmão o segurou pela cintura, gritando. Já era. Desde que eu entrei aqui, isso está gravando tudo. Evandro olhou para ele, os olhos injetados de raiva. Você me traiu. Rômulo respondeu. Ofegante. Não. Você traiu a única pessoa desta família que me tratou como gente. Ali entendi. Rômulo não aparecera por acaso. O doutor Medeiros o chamara assim que recebera o áudio daquela noite. Ele não estragara meu plano, fizera parte dele. Lavínia recuperou o controle mais rápido que os outros. Fitou Kátia, que espiava pela porta entreaberta, e sibilou, baixo o suficiente para gelar o sangue. Tranca a porta. Por fora, ninguém sai daqui. Kátia vacilou por um segundo, mas o medo a venceu. Virou a chave do lado de fora. O trinco soou seco, sentenciando quem ficara dentro. Rômulo encostado na parede, sangrando. Dona Zélia apontou o dedo trêmulo para ele. Não deixa o Rômulo sair. Se ele chamar a polícia, vamos todos presos. O grito espalhou pânico. Evandro cruzou o olhar entre a mãe, Lavínia e eu, ali deitada. O bom marido já se fora havia tempos. Restava apenas um homem encurralado, acuado e cruel. Ele apanhou a seringa do chão, a mão tremendo. Rômulo quase avançou de novo, mas a porta não cederia. Evandro, larga isso. Depois não tem volta. Evandro já estava surdo para o bom senso, os olhos fixos em mim. Não tem mais jeito. Se ela viver, eu perco tudo o que fiz. Escutei aquilo. E, estranhamente, meu coração que tremia havia dias se aquietou. O pavor, do hospital ao caldo envenenado, dos passos aos olhares, despencou num precipício de gelo cortante. Evandro ergueu a minha manga. O bico gelado da seringa tocou a pele. Atrás dele, Dona Zélia rezava, apressada. Vai logo, filho. Vai logo. Lavínia o observava como quem manda alguém limpar o próprio lixo. Só se ouvia a respiração ofegante do quarto e o metal tremendo em sua mão. E no exato segundo em que a agulha furou,
Eu abri os olhos. Não uma fresta, como das outras vezes. Escancarei de verdade e encarei Evandro no fundo da alma. Um silêncio fúnebre varreu o ambiente. A mão com a seringa ficou suspensa. Os olhos dele se arregalaram, como quem encara alguém que se levanta do próprio caixão. Dona Zélia recuou, esbarrando na mesa. Rômulo prendeu a respiração. Até Lavínia perdeu por um segundo a compostura, o lábio se contraindo. Olhei para o homem que fora meu marido. A garganta queimava de seca do ia falar, mas as palavras saíram firmes. Você tem toda a razão. Se eu viver, você é quem vai morrer. Evandro deu um pulo para trás. A seringa caiu no piso com um estalo de vidro e aço. Maitê, você acordou desde quando? Dona Zélia saiu do transe e gritou. Fina, desde quando você acordou? O que você ouviu? Não era mais a sogra mandona. Era puro pânico. Firmei as mãos e me arrastei para cima. O corpo parecia despencar de fraqueza, mas eu não ia cair. Rômulo se apressou e escorou minhas costas. Olhei para Dona Zélia e para Evandro, a voz rouca, mas de aço. Desde o momento em que a senhora mandou aumentar a dose por 10 milhões de reais. Desde que meu marido rezava ao lado da minha cama, querendo embolsar meu dinheiro assim que eu esfriasse. Desde que vocês contavam o meu caixão antes de mim. Dona Zélia tremia dos pés à cabeça, tentando disfarçar. É mentira. Você estava em coma. Não tinha como ouvir. Dei um sorriso torto, seco. Eu estava em coma. Foi por isso que a senhora pôde chorar para os enfermeiros, e pelas costas armar o meu enterro. Atua muito bem, sogra, mas não melhor do que aquela câmera ali. No instante em que eu disse câmera, Lavínia se moveu. Foi até a mesa, juntou a papelada e agarrou o celular velho na fresta do colchão. Atirou no chão e pisoteou a tela com o salto-agulha, num estalo seco. Virou-se para mim, os olhos duros. Sem provas você não passa de uma pobre mulher confusa, recém-saída do coma. Olhei para o celular amassado e sorri meu primeiro sorriso de verdade em todos aqueles dias. Por que destruir esse aí? A câmera do oratório continua gravando tudo. Lavínia se virou de imediato, e ali estava a Luzinha, firme captando tudo por trás do pano solto. A palidez finalmente tomou conta do rosto dela. Foi então que vieram os gritos lá fora, e pancadas na porta. Abram a porta. Era a polícia. Segundos depois a porta cedeu para dentro, em estilhaços. Quem entrou na frente foi o doutor Medeiros, acompanhado do advogado do meu pai, doutor Assis, e 2 policiais militares já revistando a área. O quarto que se tornara enfermaria virou, num instante, a cena de crime mais indefensável de todas. Kátia foi a primeira a se render, os olhos fixos nas fardas, encostada na parede, a bandeja tremendo na mão. Evandro parecia pregado no lugar, o rosto sem cor. Dona Zélia, boquiaberta, olhava de mim para o doutor Medeiros, incapaz de acreditar que eu ainda respirava diante dela. Só Lavínia se recompôs depressa, impassível. Um policial ordenou que todos ficassem parados. A seringa do chão foi recolhida para um saco de evidências, junto com as ampolas retiradas da bolsa chique de Lavínia, o maço de papéis, a almofada de carimbo, os frascos de remédio de Dona Zélia e todos os celulares. Cada instrumento usado para encomendar a minha morte agora estava exposto sobre a mesa. Lavínia respirou fundo, elegante como numa reunião com auditores. Tudo não passa de um equívoco, senhores. Sou apenas uma antiga parceira de negócios. Vim visitar a senhora Maitê em seu estado grave. Não sei de remédio nenhum, não conheço a confusão desta família, e não faço ideia do que são estes documentos. Lançou um aviso silencioso a Evandro, mas ele, desesperado, virou-se contra ela. Mentira! Você mandou eles me matarem. Digo, mandou eles matarem ela. Disse que, se ela morresse, eu ficava com a confecção. Foi você quem fez os papéis, foi você quem armou essa corrida contra o tempo. Lavínia o fuzilou com um ódio contido. O senhor perdeu a cabeça, está em pânico falando bobagens. Não me acuse sem provas. O senhor é o marido, ficou 24 horas ao lado dela. Só o senhor tinha livre acesso a tudo. Foi uma bofetada na cara de Evandro, ali ficou nua a sua ingenuidade. Aliara-se a uma serpente, achando que segurava as rédeas, mas, no momento em que o sangue escorreu, foi ele quem se viu descartado. O Dr. Assis, o advogado enviado pelo meu pai, abriu um laptop sobre a mesa e apertou o botão de reprodução. O áudio de Lavínia começou a rodar, alto e claro.
Hoje à noite tudo acaba. Não tenho tempo para enxugar as suas lágrimas. Pelos mortos só os documentos falam. Seguiu-se a voz covarde de Evandro conferindo se estava tudo em ordem, e o plano de Lavínia de inventar um empréstimo falso através da ex-contadora Neide, forjando uma venda com prejuízo da confecção, foi o golpe final. As frases despencaram do gravador, arrancando as máscaras de todos. A compostura de Lavínia enfim ruiu em pânico. Ainda alegou que a gravação fora adulterada, mas o doutor Assis sorriu. A origem do arquivo é rastreável, saiu do celular direto para um provedor criptografado, com data, geolocalização e horário exatos. A senhora poderá explicar tudo isso amanhã, na delegacia, não aqui. Dona Zélia, vendo o barco afundar, meteu a mão no peito e desabou na cadeira, aos gritos. Eu sou velha. Não sabia de nada. Eu achava que era vitamina. Amo a minha nora. A culpa é dessa mulher e do meu filho descarado. Eu era só uma velha cega, cumprindo ordens. Chorava em bica, jogando a culpa em Evandro, a mesma mulher que, horas antes, segurara meu queixo com desdém e me sentenciara como um estorvo. Rômulo enxugou o sangue do lábio e soltou uma risada amarga. Para, mãe. Você entrega quem for preciso para se salvar. Foi você quem disse. Se a Maitê for embora, a banda toca de novo. Se a nora não abre o bolso, ela atrapalha o plano de Deus. E, dizendo isso, tirou do bolso um celular de tela rachada, a gravação daquela noite, intocada, salva ali dentro. Repassou-a na hora para o cabo da polícia. Dona Zélia escorregou da cadeira, o choro engasgando, os lábios trêmulos num silêncio profundo e humilhado. Todo aquele falso puritanismo desmoronou, revelando uma mulher barata e gananciosa, capaz de esfaquear a própria nora e empurrar o próprio filho para se salvar. Nesse instante o Dr. Medeiros pousou sobre a mesa os resultados dos exames de sangue. Falou compassado e sério. As amostras colhidas da senhora Maitê apresentam níveis altíssimos de sedativos psiquiátricos, associados a substâncias fora do protocolo médico. A dosagem administrada pela senhora Kátia bate 100% com os relatórios toxicológicos. E, encarando Evandro diretamente, vocês administraram substâncias fora dos padrões normais em uma paciente em estado de letargia. Isto não é uma briga de família. Isto é crime. Evandro respirou fundo, olhou para Lavínia, depois para a velha que gemia, e por fim cravou os olhos em mim. O choro dele foi vergonhoso, toda a malícia engolida. Ajoelhou-se diante da cama, as mãos tentando alcançar as minhas, mas Rômulo empurrou-o com brutalidade. Evandro soltou as palavras entre soluços. Maitê, nós éramos parceiros. Me perdoa por essa falha. Eu só via a falência chegando. Não vi outra saída. Encarei o que restava daquele homem. Um dia acreditei que, ao ouvir me perdoa, meu coração fraquejaria até ceder ao perdão. Não restou nenhuma migalha. Não senti tristeza nem nojo, senti apenas um cansaço fúnebre. Olhei para baixo e larguei as palavras, uma a uma. Quando a agulha gelou a beirada do meu braço, você se perguntou, ao menos uma vez, que tinha uma esposa. Evandro deitou a cabeça sobre o joelho. A pergunta ficou solta no ar. O quarto inteiro sabia a resposta exata. O homem que jurara proteção à porta da minha cama achava que 10 milhões pesavam mais do que a própria consciência. O desfecho veio em silêncio. Lavínia perdeu o posto de comando. Kátia, cujo nome verdadeiro descobri depois era Beata, assinou como testemunha sem sequer fingir choro. Zélia parou, estátua de pó. Evandro engoliu o chão que jamais voltaria a ver na cor dos dias. As luzes azuis dos carros de polícia entravam pela janela e, mais do que me afogar de pena, senti-me livre ao ver cada podridão daquela casa exposta à luz. Voltei para mim mesma não para recolher migalhas de um falso companheirismo, mas viva, sob o sol, pela justiça que eu merecia. Nos dias seguintes, o que fora minha casa virou um canteiro isolado de provas, com viaturas no quintal e uma varredura completa de documentos. As provas subiram, de falsidade contábil a tentativas de extorsão com papéis sem lastro. A cada camada revirada pelo promotor, a fachada dos quatro desmoronava como uma casquinha de caramelo. Lavínia tentou no início se apresentar como vítima menor, mas foi afundada pelas auditorias de compras com parceiros antigos ligados a mortes suspeitas de devedores amedrontados por ela mesma. Descobriu-se que já era conhecida na região por golpes semelhantes. Kátia Beata esvaziou tudo o que sabia diante do delegado, relatando na hora o esquema de aplicação de sedativos a mando de viúvos de fachada. Não pediu clemência.
apenas confessou. A conta explodiu sobre Evandro. A quebra dele foi visível até nas juntas, não tentou fugir, largou os ombros e chorou copiosamente diante do promotor, relatando os caixas afundados, a ânsia do desvio, e como Lavínia o encurralara com um plano cada vez maior. Eu observava o pranto daquele covarde com desprezo, sem fúria-pena, no máximo, por um homem que se perdera na própria mentira. Zélia também caiu do papel de sogra devota para o canto humilhado da culpa, tremendo diante da própria vergonha. Por último, entre a família, Rômulo saiu ileso, provado inocente pelas testemunhas e pela gravação que ele mesmo entregara. Tempos depois, encontrei-o ajeitando a camisa, um pequeno hematoma roxo no queixo, marca do soco de Evandro. Não veio se gabar, parou à porta da minha confecção e disse apenas: "A senhora demorou para pular fora, mas eu também demorei demais no meu próprio abismo." Não guardei rancor dele. Rômulo era mais um fracasso comum, sem o peso amargo do dinheiro que mata. A centelha de ética que restava nele apareceu na hora certa, e isso bastou para um acerto final entre nós dois. O divórcio se resolveu rapidamente, sem disputa, já que as fraudes de Evandro estavam todas documentadas. Não chorei em cartório, apenas uma paz inteira, sem desabamentos, sem angústia, sem remorso na folha assinada, que precisava mesmo voltar à estaca zero. Os 10 milhões não chegaram sequer perto das mãos deles. Como meu pai desenhara desde o início, a fortuna se firmou como pedra sólida no alicerce da fábrica, com uma parte destinada a uma ONG da minha família, voltada a vítimas de calúnia e falsas acusações, e ao fomento de recomeços justos para mulheres soterradas pela ganância matrimonial que temem denunciar em vida as próprias sentenças de luto. A fábrica voou alto de novo. As máquinas vibraram com a confiança renovada dos funcionários que voltaram por amizade, sem perguntas pesadas sobre o trauma, sem fofoca pelas costas, apenas uma bênção, chefa, que alívio, que nada quebrou de vez, dito com um sorriso emocionado. Aquele sentimento calmo e quente pela paz reconquistada me lembrava que se pode, sim, arrancar ouro do lodo mais sujo. No dia do julgamento, Evandro, Zélia e Lavínia, já detidos, sentaram-se murchos na bancada dos réus. Evandro me olhou apenas uma vez, os olhos marejados de derrota, e pediu desculpas com a voz raspada. Meu peito, já amargo de indiferença, não se moveu. Encarei-o limpo, seco. Você matou o marido que um dia foi para mim, ao apostar os meus dias contra 10 milhões de reais. Larguei essas palavras serenamente, dando-lhe a porta fechada que ele merecia. Zélia choramingou, chamando-me de nora que perdoa, esmagada na própria sujeira. Sua ignorância cega a levou ao presídio, condenada por corrupção familiar e indução a crime contra a vida, sem remorso demonstrado até o fim. Lavínia, calada sob a sentença mais longa de todas, foi condenada em regime fechado por anos incontáveis, pelas empresas que roubara à custa de mortes forjadas. Numa manhã ensolarada de verão, no portão azul da fábrica, não guardei mais lágrimas nem mágoas para revirar as poeiras antigas do meu próprio coração. Eu me recuperei daquele envenenamento e daquele casamento. Há um limite para o ódio quando o mundo se refaz, para quem ousa se levantar de frente contra a própria destruição. Hoje afirmo com toda a clareza que a paz me trouxe. A verdadeira vida, para quem carrega o peito rasgado, começa exatamente no instante em que as cinzas que enterramos no coração pesam mais firmes sobre o chão do que os algozes que um dia esperaram, ansiosos, pela nossa morte em silêncio. Fim.